Consentimento é um processo. Ele não é um sim na hora e é seguido por uma atitude na sequência. O consentimento real, genuíno, ele precisa ser pensado. Existe uma série de avaliações e coisas a serem levadas em consideração quando a gente está fazendo o acordo, né? O consentimento dentro do relacionamento, ele é responsabilidade de todos os envolvidos. E especialmente se a intenção for a sustentabilidade do relacionamento, né? Pensar sobre o que significa aquele sim, naquele momento, ele está sendo motivado por um desejo ou por um medo, é uma atitude de cuidado, de respeito, né? Isso tem tudo a ver com o aumento da satisfação dentro da relação, tudo a ver com um sexo muito mais prazeroso e tem tudo a ver com a construção de confiança. E agora trazendo um aspecto específico das relações BDSM, onde existe a dinâmica de poder consensual, muito se fala sobre a necessidade da parte submissa confiar na parte dominante. Esse é um trabalho que depende das atitudes da parte dominante, né? Pensar no sentimento que não deixa de atravessar as questões de gênero é um trabalho coletivo nessas comunidades também. Nesse último vídeo que eu postei na semana passada, a gente refletiu sobre o que poderia atravessar os nossos desejos ali. É importante que a gente dedique um trabalho de autoconhecimento, entendendo que tem o poder de me movimentar, né? Qual é esse desejo ardente que me faz consentir. Então, o que diferencia um sim genuíno de um sim coagido? Um sim genuíno é livre. A pessoa faz uma escolha real e honesta que não está baseada no medo, mas está baseada no desejo, né? Sem a preocupação de impor o limite. Esse é o sim genuíno. Eu tenho muita confiança em mim, no que eu quero e na relação para poder estabelecer esse limite, né? Eu não acho que essa relação é frágil ou eu não acho que isso pode ser ruim para a nossa dinâmica se eu expor quem eu realmente sou e o que eu realmente gosto e o que eu realmente topo, né? Depois, consentimento precisa ser informado, né? Então, as pessoas envolvidas no acordo precisam saber tudo que está em jogo. A que eu estou consentindo exatamente, né? Então, eu vou sair aqui com você, eu vou te beijar, porque eu me sinto na obrigação, já que a gente se deslocou até um barzinho, até um restaurante, e é isso que se espera quando a gente vai encontrar alguém de aplicativo, tenho que beijar por motivos de convenção social, é assim que as coisas acontecem, mas eu não tenho vontade, sabe? Ou isso já foi discutido antes até, né? Então, já tá, inclusive, conversado que pode rolar beijo se sentir vontade, pode não rolar, né? Ninguém é obrigado. E depois a gente vai conversando se a gente vai querer transar no primeiro encontro, ou a gente se sente mais confortável para fazer da segunda vez, se a gente for como isso vai ser feito, né? O que pode e o que não pode. Essa é a informação que precisa estar bem clara para estabelecer os limites, para fazer uma boa negociação e para o consentimento estar valendo. O consentimento genuíno é também aquele que é reversível. Então, se de repente eu consenti uma coisa e depois eu mudei de ideia no meio do caminho ou durante, isso precisa ser respeitado, né? Já um sim coagido, ele é obtido sob pressão. Então, a pessoa sente que precisa dizer sim para evitar consequências negativas, né? Por exemplo, o medo de perder o parceiro, esse bem comum, de ser rejeitada, né? Esse, inclusive, passa pela objetividade da mulher, a gente foi socializada a ser obediente, a ser boazinha e a aceitar o que tiver disponível. Sabe aquele receio de ser vista como a chata, de sofrer uma retaliação ou até de uma violência, né? Então, o papel da pessoa também é criar um ambiente, uma situação ali em que a pessoa se sinta confortável no tempo dela, mas que isso não vai causar nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de comparação com outro relacionamento. O consentimento não pode abusar da vulnerabilidade da outra pessoa. E não é válido se ele for uma manipulação, uma tentativa de manipulação, né? Então, o consentimento dado em estado de vulnerabilidade, sendo a pessoa está embriagada ou a pessoa está ou num estado alterado de consciência, ainda que seja sem uso de drogas, né? Às vezes está emocionalmente fragilizada, dissociada, ou sem condições de tomar uma decisão consciente sustentável, né? O consentimento coagido é aquele também que é condicionado à chantagem emocional, insistência, né? Ou abuso das relações hierárquicas, como o chefe assediando uma funcionária, que tem medo de perder o emprego se ela fala alguma coisa, ou até numa comunidade, né? Uma pessoa nova que chega numa comunidade, sofre um assédio, uma pessoa que é respeitada na comunidade, que está há mais tempo que ela, que tem uma reputação já construída, será que essa pessoa nova tem coragem de falar a verdade sobre como de fato as coisas aconteceram? Será que a voz dela vai ser ouvida ou vai ser silenciada? Tem muita coisa em jogo quando a gente está falando de consentimento. Não pode ser só um discurso vazio. Tem que ser praticado, tem que ser pensado, tem que ser questionado, tem que ser reavaliado. Então, como a gente faz para garantir que o sim seja real? A gente pode sempre perguntar, né? Primeiro a gente vai avaliar a condição da sanidade da pessoa. Depois, ter a sensibilidade, né? De levar em consideração o contexto também, né? E então, perguntar claramente, você quer mesmo?
Ou você tá se sentindo pressionada? Você quer mesmo? Ou você tá com medo de ser rejeitada? Qual é o medo? Qual é o desejo? Esse desejo tá baseado no quê? Esse medo tá baseado no quê? Como a gente pode estabelecer um vínculo maior de confiança antes para que a gente viva uma sexualidade mais segura? Tem que dar o espaço para a pessoa poder mudar de ideia, né? A qualquer momento. E observar a linguagem corporal e o tom de voz. No final, consentimento não é sobre ouvir um sim, mas sobre garantir que esse sim seja autêntico. Consentimento não é só falta de resistência. Em Yes Means Yes, de Jesslyn Friedman e Jessica Valentin, o livro critica a ideia de que o consentimento é apenas a ausência de um não explícito, que a gente foi muito ensinado pelas mídias, né? Cinema, a romantização do não da mulher, a romantização da insistência do homem, também na pornografia. Então, muitas vezes as mulheres, para evitar esse conflito e até para evitarem se sentir culpadas por rejeitarem ou com vergonha de impor um limite, elas ficam caladas, elas cedem à insistência ou entram em choque. Né? Assim que se constrói a cultura do estupro. O que o livro propõe? Né? O consentimento ele deve ser ativo e não uma aceitação passiva. Por isso que é importante a negociação prévia. E, quando a gente está falando de sexualidade, muitas vezes a gente tem ali um jogo de sedução, um fetiche, né, que faz parte da dinâmica. Muitas mulheres sentem prazer em fazer alguma coisa desconfortável para agradar o outro, né? Mas isso tem que ser de um lugar muito consciente, de uma escolha muito consciente e partir do prazer dela, né? Do prazer mútuo. Então eu tô servindo porque gosto de servir, porque me dá um enorme tesão, mas não é porque eu tô passando por cima de um desejo meu. Mesma coisa, o sexo ele tem que ser desejado, ele não tem que ser tolerado. Se você tem um fetiche de transar assim, isso se combina antes, com limites antes, porque a sua linguagem é essa. Mas aí comunica, aí, na hora eu vou gostar de me posicionar dessa maneira. Eu gosto de colocar uma resistência. Eu acho uma delícia isso. Eu vou responder assim, mas saiba que agora eu, totalmente consciente, inclusive de onde vem esse desejo, estou comunicando que essa é uma linguagem minha, mas estou consentindo sim. Então você pode insistir por acaso, né? Se for o caso. Isso tudo tem que estar muito claro, consciente, conversado. E fica numa linha muito tênue, né? Porque a gente vive numa sociedade em que normaliza a coerção sexual. A gente tem muito medo, né? De ser julgada como uma mulher difícil, uma mulher exigente, porque esse tipo de mulher é a mulher que vai ficar sozinha. Ninguém quer ser a mulher sozinha, né? O consentimento também passa pela apropriação do seu poder, né? De bancar o que você realmente deseja. Bancar ser uma mulher desobediente, bancar ser uma mulher criteriosa, entende? E aí o papel da outra parte é não usar esses adjetivos, né, para tentar flexibilizar a relação. Não diminuir essa mulher que tem esses critérios, mulher e homem, né? Porque às vezes existem homens que também podem se sentir da mesma maneira. Ah, eu não tenho direito. Eu tenho medo, tamanho do abandono, que eu acho melhor eu só fingir que eu gosto disso, né? O consentimento ele tem que ser dado antes, durante, atualizado, depois, né? Conversar sobre isso. Ele tem que ser verbal, tá na linguagem corporal, seja a partir de gestos, escritos, né? Oralmente. É importante lembrar também que o consentimento não é válido em situações onde a pessoa é legalmente incapaz de consentir, ou seja, crianças menores de idade, né? Quando a gente tá falando de consentimento, a gente tá falando de pessoas adultas. Não é só sobre o consentimento sexual, é sobre mudar uma cultura que constantemente descredibiliza a nossa palavra. Sobre mudar uma cultura apoiada no estupro. São muito amplas, a gente pode trazer muitos outros assuntos que atravessam o mesmo tema, incluindo o entitlement sexual. O que é o entitlement sexual? É quando uma pessoa acredita que tem o direito ao sexo de outra pessoa, independente do desejo dela. É como se eu acreditasse que por você ser minha esposa, por você ser minha namorada, você tem a obrigação de ceder ao meu desejo, mesmo que você não tenha nenhum. Então, ser casada ou estar num relacionamento não implica na obrigação de realizar o desejo do outro. Não significa que o seu corpo é de outra pessoa e que você deve obediência ao desejo da outra pessoa. E aí a gente vai ver vários comportamentos de insistência ou manipulação como estratégia para conseguir o sexo. Como, por exemplo, se eu fiz X coisa, então eu tenho direito a Y coisa. Nossa, mas você fez
X coisa com seus ex-namorados, por que você não quer fazer comigo? E isso tá tão no inconsciente coletivo que muitas pessoas, especialmente mulheres, comentaram comigo o sentimento de obrigação que elas sentem ao sair com um cara que paga tudo pra elas, de como elas se sentem devendo pra eles, e aí elas pagam com o próprio corpo, às custas do próprio desejo. Você é minha namorada, então você tem que querer sempre. Você é minha esposa, então você é um objeto pra que eu use quando eu quiser, né? Ou aquelas normas sociais, né? Homens precisam de sexo para serem felizes, logo as mulheres devem satisfazê-los porque o que eles não encontram em casa, eles vão buscar fora. Isso é uma pressão tremenda, né? Tanto sobre o homem que não tem esse desejo, com a frequência, o esperado socialmente, quanto sobre as mulheres, né? Que são objetificadas sem o consentimento delas. O consentimento, ele não é sobre o sim e não, mas sobre a pessoa ter o poder para recusar livremente. Será que uma mulher em um relacionamento abusivo pode ceder ao sexo sem querer para evitar brigas ou violência? E o consentimento, portanto, só pode existir quando há igualdade de poder e segurança para recusar. Lembrando que mulheres que rejeitam avanços masculinos podem continuar sofrendo xingamentos, ameaças, ou o clássico, ela se acha, né? Quando uma mulher não aceita uma investida, fora diariamente, né? O assédio é uma prática cotidiana que transforma a rua em um espaço onde o corpo feminino é público. As mulheres não podem dizer não sem consequências, o consentimento deixa de ser uma escolha. Assim como nas relações com dependência emocional e com dependência financeira. Semana que vem a gente continua discutindo maneiras de praticar uma sexualidade mais consciente e mais segura.